tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também com os nossos entrevistados pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, hein? Sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quarta-feira, o dia dedicado aqui para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, e para a nossa conversa, um time especial aqui, que eu vou anunciar a partir de agora. Com a gente hoje, doutor Jairo Bauer, médico psiquiatra, colunista do UOL e da Rede Atlântica de Rádios, Rede Atlântida de Rádios. Tudo bem, doutor Jairo Bauer? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês no Gente que Fala, Mauro, e espero contribuir para as conversas e para os debates. Muito obrigado. Também com a gente, doutora Daniele, ela é cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial. Tudo bem, doutora Lisney? Tudo bem, bom dia, boa tarde já, né, Mauro? Boa tarde. Todos os colegas aí, só feras nesse time hoje, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, doutora Lisney. Também com a gente a doutora Aline Kusumoto, ela é cirurgiã do aparelho digestivo e coloproctologista. Doutora Aline, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite. Vamos começar para tirar a dúvida do pessoal aí. Vamos lá. E fechando o nosso time, aqui na nossa bancada também, doutor Ernesto Goulart, ele é bioengenheiro, geneticista, pesquisador no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Doutor Ernesto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Boa tarde a você, a todos os ouvintes, aos companheiros aqui desse debate. É um prazer enorme falar com vocês. Muito legal. Então, 12:03, minha gente, vamos ao nosso primeiro assunto. Esse assunto aqui está, nesse momento, na capa do UOL, no espaço Viva Bem, que é o espaço da saúde lá do UOL. É uma matéria, uma reportagem assinada pelo Carlos Madeiro, que diz o seguinte: o Brasil não atingiu nenhuma das metas de cobertura das vacinas infantis disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização em 2020. Apesar de gratuitas, seguras e eficazes, a imunização ficou em apenas 75% no ano passado, sendo que o ideal, pessoal, são taxas sempre acima de 90%. E essa queda preocupa os especialistas, pois acentua uma tendência que já vem desde 2015 e abre as portas para que doenças já erradicadas no país sejam, digamos, ressuscitadas, como a que ocorreu ou como a que vem ocorrendo com o sarampo. Doutor Jairo Bauer, eu começo com você. Que paralelo a gente pode fazer entre essa situação e a situação da vacinação da Covid, uma vez que os brasileiros estão muito dispostos a tomar vacina contra a Covid-19, 90% dizem os estudos da população, 90% da população quer tomar a vacina. Por outro lado, as vacinas tradicionais, tudo aquilo que a gente conhece do Brasil, referência em imunização, a gente vê esses tropeços. Pois é, Mauro, é uma pena mesmo, né? O nosso PNI, o Programa Nacional de Imunizações, é uma referência mundial, né? Como você mesmo disse, né? Então, é preocupante, né? E é uma pena que a gente esteja perdendo o passo, o ritmo nessa cobertura vacinal. E a gente sabe que doenças erradicadas, a gente corre o risco de enfrentá-las novamente se a gente não conseguir reverter essa situação. Eu acho que tem alguns fatores, assim, todo mundo pode contribuir com as opiniões, assim, tem alguns fatores que podem fazer com que a gente talvez entenda um pouco esse ritmo menor de vacinação. Eu acho que o primeiro, acho que é uma coisa que já vinha acontecendo pré-pandemia, que é a questão dos movimentos anti-vacina, que ganham força em diversos países do mundo e que eu acho que ganham força aqui no Brasil, principalmente no momento político atual. Então, acho que tem essa questão eu acho que assim as pessoas elas ficaram mais tempo em casa, né, ou ficaram com mais medo de sair de casa por conta
da pandemia de Covid, né? Então, acho que a gente procurou os serviços de saúde, isso não é só com imunização, Mauro, é com tudo, né? Rastreamento de câncer, acompanhamento, check-ups, tudo diminuiu muito, né, nesse ano e meio de pandemia. Então, acho que talvez essa questão, apesar do brasileiro desejar e querer se vacinar muito contra o novo coronavírus, ele tem receio ainda de sair de casa para ir ao médico, ou teve mais receio de sair de casa para ir ao médico no último ano, né? Acho que esse é uma outra explicação. E eu acho que a gente tem uma questão social também, econômica, né? Muita gente enfrentando uma situação social muito mais complicada, né, nesse ano e meio de pandemia. E muitas vezes precisando dinheiro, ônibus para a família toda para ir para o posto. Então, acho que tem essas questões, Mauro. Doutor Jairo Bauer, a gente está com um problema na sua conexão, seu vídeo travando, seu áudio travando. Eu vou seguir a conversa aqui com os demais. Vamos combinar o seguinte: sai da conexão e entra novamente, que às vezes dá essa bugada mesmo e a coisa acaba dando errado. E a gente segue aqui, já já a gente volta com você. Doutora Lisney, vamos analisar então esse cenário de queda na vacinação, que tem trazido, por exemplo, o sarampo de volta. O que dizem os novos tempos a respeito desse comportamento de muita gente não querer se vacinar, buscar, querer saber... Situação... Pode seguir. Uma situação que me entristece muito, viu, Mauro? As vacinas em gerais, né, não só falando em vacinação infantil, mas como a do Covid, enfim, são grandes evoluções que nós estamos tendo na medicina e que quando a pessoa não acata por questões pessoais, acaba colocando toda a população em risco novamente, né? É algo que não prejudica somente a ela, prejudica a todos. Então, é uma situação que, infelizmente, é triste, né? Então, a gente tem que pensar aí numa forma de incentivar cada vez mais as pessoas a se vacinarem, a tirar essas vacinas que, como o doutor Jairo, que estava na conversa, comentou, que já haviam sido erradicadas, estão voltando. Então, a gente tem que se conscientizar, né? Fazer programas, acredito, de conscientização, e está em nossas mãos, infelizmente. Doutora Aline, onde é que está a falha na comunicação que acabou levando a esse cenário? Uma comunicação que era muito mais eficiente em outros tempos em relação à vacinação. Olha, eu acredito que, de fato, faltam campanhas, né? Se a gente tivesse mais campanha que mostrasse as consequências da não vacinação, eu acredito que muitas pessoas que estão nessa fase de negacionismo, né, influenciadas por outras pessoas na Europa, Estados Unidos, até como o doutor mesmo falou, por conta do momento que a gente vive aqui agora, eu acredito que mudaria a visão das pessoas e, com certeza, aumentaria o número. Eu acredito que falta um incentivo. Só que a gente vê isso aqui no Brasil, né? A gente espera as coisas afundar para, então, pensar em começar a fazer uma propaganda. A gente pode ter um exemplo, não pensando em vacina, mas assim, como o exemplo da água hoje, né? Se todo mundo fizesse a campanha da água o ano inteiro, que a água está acabando, que você tem que conservar, você tem que preservar, evitar fazer gastar de forma abusiva, a gente não ia precisar, só no mês do inverno, ficar reforçando que está esgotando a água. Por isso que, se a gente fizesse isso com as vacinas também, com certeza a conscientização ia ser maior, as pessoas iam ter uma mudança no padrão de pensamento. Ernesto Goulart, seu olhar sobre esse tema, a queda na vacinação que tem feito aí ressuscitar doenças erradicadas no país. Bom, Mauro, eu acho que todos os temas aqui foram abordados, né? Realmente me entristece muito, né, essa queda no número de vacinação. Eu concordo com os demais, que eu acho que o principal motivador dessa queda é a desinformação, são as vinculações de fake news ao redor da vacinação, né? O crescimento do movimento anti-vacina no mundo, a politização desse assunto também, isso tudo contribui realmente para a diminuição desses números. Eu acho que, para combater isso, na minha opinião, não sou especialista, óbvio, nessa parte de comunicação, mas acredito que a desinformação ela é combatida com comunicação. Você tem que alcançar realmente, a comunicação de qualidade deve alcançar realmente todas as camadas sociais. Eu acho que isso é preponderante e isso requer investimento e requer estratégia.
12h, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre nesse dia tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento com os nossos especialistas. Vamos agora aqui ao nosso próximo tema, com o Ernesto Goulart mesmo. Olha, pessoal, o Brasil hoje é o segundo país em números de transplantes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, a fila de espera por aqui para um transplante de órgão ainda é muito grande. Para tentar mudar essa realidade, um grupo de pesquisadores da USP vem tornando viável, né, o chamado xenotransplante, é o transplante de órgãos entre duas espécies diferentes, e nesse caso, entre o porco e o homem. Segundo o grupo, uma alteração genômica nos porcos torna possível fazer com que o sistema imunológico humano não rejeite os órgãos. Ernesto Goulart, que novidade é essa? O que a sociedade, a população precisa saber sobre o xenotransplante? Bom, Mauro, o xenotransplante, como você muito bem definiu, né, na verdade já é um sonho antigo da medicina, né? A gente tem relatos desde o século XVIII de tentativas, obviamente, que fracassaram de realizar transplantes, transfusões de sangue entre animais e humanos, etc. Isso fracassou realmente, todas essas tentativas, por um desconhecimento, né, da resposta imune, né, de enxertos, né, de transplantes. A gente não conhecia como que acontecia esse reconhecimento de tecidos e órgãos estranhos. Hoje a gente sabe muito bem, por isso que existem várias drogas que são utilizadas aí em pacientes para fazer uma imunossupressão e aumentar a sobrevida dos enxertos. Mais recentemente, Mauro, com as descobertas das tecnologias de edição genômica, o que é isso? Hoje eu consigo, no nosso laboratório, trocar as letrinhas do nosso código do DNA, trocando letrinha por letrinha, como se fosse uma cirurgia no DNA. Eu consigo agora inativar genes dos suínos, né, que são conhecidos por induzir uma resposta imune num potencial transplante em humanos, tornando esses órgãos agora compatíveis com o transplante humano. E por que a gente faz isso? Porque existe um crescimento enorme da demanda de órgãos para transplante, a sociedade cada vez envelhece mais e envelhece com qualidade, então a demanda de órgãos para transplante cresce, mas a disponibilidade não acompanha a mesma taxa de crescimento. Então a gente precisa criar alternativas para pacientes que precisam de órgãos para transplante. E principalmente, Mauro, os pacientes que nós chamamos de pacientes hipersensibilizados, que são aqueles pacientes que vão para o final da fila, por uma questão fisiológica intrínseca desses indivíduos, e que a chance desses pacientes de conseguir um transplante humano é muito baixa. E por que essa experiência, esse estudo, vai no sentido de transplante de órgãos entre o porco e o homem, e não outros animais? Por que a escolha do porco? Uma ótima pergunta, Mauro. O ouvinte deve estar se perguntando, mas um animal mais próximo do humano não seriam os primatas, né? Os macacos, etc. Sim, evolutivamente esses animais são mais próximos. O que acontece é que os primatas, principalmente os primatas do velho mundo, que são os primatas africanos, que têm um tamanho compatível com um tamanho humano, né? Eles têm uma vida, né, uma expectativa de vida muito longa, de 30, 40 anos, então eles demoram muito tempo para crescerem, se amadurecerem ao ponto de conseguir obter um órgão desses animais, e a grande maioria desses animais são animais ameaçados de extinção. Então, e por outro lado, os primatas do mundo novo, que são os primatas da Ásia e Américas, são primatas muito pequenos, que os órgãos desses animais não seriam compatíveis por questão de tamanho. Já o suíno é um animal domesticado, que a gente sabe muito bem fazer o manejo desse animal, é um animal que cresce muito rápido, em 5 meses ele já estaria pronto para ser extraídos os tecidos e órgãos necessários, e é um animal que tem um conhecimento, né, um vasto conhecimento aí de manejo e de toda a parte de sanitária também desses animais, já de séculos, né, de domesticação. Tem alguma coisa para caminhar ainda no acompanhamento desse estudo em relação à parte legal, ao nosso arcabouço de leis, enfim, a parte ética, o que precisa ser feito? Temos um longo caminho, Mauro. E o nosso grupo hoje, ele propõe desde já que essas discussões sejam realizadas com todas as camadas da sociedade. Em termos de estrutura legal, hoje no Brasil, a gente não tem uma legislação nem regulatória, Anvisa, Ministério da Saúde,
pronta já para receber esse tipo de abordagem, mas os primeiros passos já foram dados. E isso foram dados nos Estados Unidos, esses passos. O FDA, que é a Anvisa americana, assim como o CDC, já emitiram seus primeiros pareceres favoráveis a essa aplicação tecnológica e com as primeiras diretrizes técnico-sanitárias para a criação de suínos para essa finalidade. No Brasil, a gente ainda não tem isso, mas nós queremos discutir isso junto com a Anvisa, com o Ministério e de outras agências regulatórias competentes, como o CTN-Bio, por exemplo. Nos aspectos religiosos, sociais, etc., da mesma forma, nós estamos conversando com representantes das diversas representações religiosas, principalmente as majoritárias, né, no nosso território, conversando com essas pessoas para ver qual que é a visão filosófica sobre essa potencial aplicação, assim como também entidades representativas de diversas outras segmentos da sociedade. Então, a gente já estamos internalizando essa discussão mesmo antes de ter os primeiros animais vivos. Então, a gente propõe isso de forma já antecipada para evitar problemas no futuro e avaliar realmente se essa é uma alternativa que a população brasileira gosta. Um spoiler é que os resultados até então têm sido muito bons. As entrevistas que nós realizamos, todas mostram um potencial muito grande de aceitação dessa tecnologia. Bom, Ernesto, você é geneticista. Que outros profissionais fazem parte desse grupo de estudo? Quais são as disciplinas aí envolvidas? Nosso grupo é extremamente diverso e multidisciplinar, como você pode imaginar, Mauro. Eu sou geneticista, né, farmacêutico de formação, mas nosso grupo encontra-se diversos médicos cirurgiões. Nosso grupo é liderado pelo professor Silvano Raia, que é o médico brasileiro que desenvolveu o transplante de fígados intervivos entre 2 indivíduos vivos no mundo, e também o primeiro cirurgião a realizar o transplante de fígado na América Latina, na década de 80. Além dele, Perdão, Mauro, você ia comentar alguma coisa? Desculpa. Não. Pode seguir, pode seguir. Temos médicos imunologistas, como o professor Jorge Calil, outros geneticistas, como a professora Maiana Zatz, Maria Rita. Nós temos, além disso, médicos veterinários que nos assessoram, biólogos, todos eles contribuem, de certa forma, para a evolução do nosso projeto. E para a gente finalizar esse tópico, Ernesto, prazo para isso tudo acontecer, virar de fato realidade? Olha, nós esperamos, Mauro, num prazo de até 5 anos, realizar os primeiros testes em humanos. Isso ainda em testes, tá? Da mesma forma que acontece o desenvolvimento de uma vacina, como a maioria dos ouvintes hoje já deve estar familiarizado, todo o desenvolvimento de medicamentos, de novas terapias, segue o mesmo rito. Então, nós vamos desenvolver agora os ensaios pré-clínicos, depois seguiremos para os estudos clínicos, e esperamos que iniciaremos nossos estudos clínicos por volta de 5 anos, e aí já iniciar as aplicações em humanos. Muito bem, meio-dia 19 agora, doutora Lisney e doutora Aline, eu vou pedir uma licença aqui para modificar um pouquinho aqui a sequência da nossa pauta. Eu vou aqui com o doutor Jairo agora, até para a gente ver como é que ficou a conexão dele, aí depois a gente volta para os temas que já estavam previstos aqui de vocês. Doutor Jairo, 1 ano e meio após o início da pandemia de Covid-19, mais da metade da população brasileira acredita que sua saúde mental mudou para pior. E, diante desse cenário, a Lips Farmacêutica retoma a campanha Falar Pode Mudar Tudo, lançada em 2019 e que pretende desmistificar e combater os preconceitos que a sociedade tem sobre os transtornos mentais, além de reforçar o quanto pequenas atitudes podem mudar a vida de uma pessoa nessas condições. Passos largos ainda a serem dados, não é, doutor Jairo Bauer, em relação ao combate, em relação aos preconceitos sobre os transtornos mentais aqui no Brasil, né? No Brasil e mundo afora, né? Mauro, exatamente isso, né? As questões de saúde mental, a gente já vinha enfrentando, né, o que a gente chama de uma espécie de epidemia de transtornos de saúde mental, já há bastante tempo, né? Pelo menos uma década a gente vê esses números crescentes, né? O Brasil é um dos principais países do mundo quando a gente pensa em ansiedade e depressão, né? E com a pandemia essa situação só piorou, né? Então esse número que você traz é um número bastante impactante, né? Quase a metade das pessoas acredita que a sua saúde mental piorou
né, nesse ano e meio de pandemia, né? E saúde mental, Mauro, ela vai muito além da questão, né, da ausência de transtornos mentais. A saúde mental é como a gente lida, né, com as dificuldades, com as adversidades, com o que de imprevisto surge na vida, no dia a dia da gente, né? Então, as pessoas que contam para a gente que piorou a sua saúde mental não estão dizendo necessariamente que elas hoje vivem um transtorno mental, mas elas vivem dificuldades em se adaptar a uma situação que se apresentou para a gente. Então, níveis mais altos de estresse, de ansiedade, de tristeza, de solidão, de desconforto psíquico, isso tudo, né, apareceu nesse último ano e meio, né, quer dizer, piorou nesse último ano e meio, mas já vinha sendo um problema já há bastante tempo, né? Agora, uma questão muito importante, Mauro, que você tocou, é a questão do preconceito, né? Eu costumo brincar assim, que você vai jogar bola no final de semana, você machuca o seu dedinho, né? Em 15 minutos, 30 minutos, você está no pronto-socorro, tirando raio-x, tomando anti-inflamatório, colocando uma tala, aliviando aquela dor física, né? Ou aquela questão que apareceu na tua vida. Com a questão da saúde mental, as pessoas passam meses, anos, décadas, né? Enfrentando sofrimentos psíquicos importantes, né? E não buscam ajuda, porque acham que tem que dar conta sozinhas do recado, porque acham que saúde mental é mimimi, que tem que dar conta de tudo e sem pedir ajuda para ninguém, tem vergonha de admitir que tem uma dificuldade na esfera da saúde mental. Então, tem muito estigma, muito tabu, muito preconceito, né, que cerca essa questão da saúde mental. Então, como é importante, né, a gente poder falar sobre isso. E essa campanha da Libs, né, o Falar Pode Mudar Tudo, que a gente está no 3º ano dela, ela vai muito nessa linha. Como é importante a gente colocar para fora aquilo que a gente está sentindo, como é importante ouvir o outro, como essa escuta pode fazer toda a diferença, Mauro. E falar para quem, doutor Jairo Bauer? Falar para quem? Falar para o profissional ou é possível, dentro de casa, aliviar essa situação e ter controle do que está acontecendo a partir de conversas? Tem muita gente que não fala, famílias que ficaram com muitos problemas dentro da pandemia, problemas de relacionamento sérios, terríveis. Mauro, e a tua pergunta é muito boa, né? Porque quando a gente fala em falar sobre saúde mental, né? Acho que a imagem que vem na cabeça das pessoas é necessariamente eu tenho que buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, né? E em alguns casos, realmente, né? A gente vai ter um benefício muito grande se a gente tiver com o apoio desse tipo de profissional. Mas muitas vezes, Mauro, pequenas atitudes da gente, né? Ao invés de ficar metabolizando, de ficar fermentando uma dificuldade, um sofrimento, se a gente consegue falar para alguém em quem a gente confia, de quem a gente, com quem a gente tem um relacionamento bom, alguém que a gente sente algum tipo de suporte e de empatia para falar isso, né? Isso pode fazer toda a diferença, Mauro. Eu costumo dizer que, assim, que a partir do momento que a gente coloca para fora um sofrimento, uma dificuldade, a gente muda o ângulo, a gente passa a perceber a dificuldade da gente de uma maneira mais clara, com um ângulo um pouco diferente. E isso, por si só, já pode ser até terapêutico, já pode ajudar a gente a melhorar muito, né? E quem está ouvindo, né, muitas vezes fica com medo, será que eu vou saber como ajudar? Será que eu vou saber o que dizer? Como que eu faço para lidar com alguém que está me pedindo ajuda nesse aspecto? Tal? Então, acho que é muito importante a gente ter essa escuta empática, a gente poder ouvir o outro, né? Sem avaliar, sem julgar, sem achar que o outro tem o mesmo referencial da gente, né? O que para a gente pode ser mais tranquilo, para o outro pode ser muito mais difícil. Então, como é importante a gente ouvir sem criticar, sem tentar avaliar o outro pelo nosso crivo, pelo nosso jeito de funcionar, né? Então, sim, falar com alguém que está próximo a você pode fazer uma grande diferença, falar com um grupo que te entende ou que vive a mesmo tipo de dificuldade que você também pode ajudar muito. Em alguns casos, né, falar com um profissional também vai ser decisivo, né, para a mudança de rota. Mas falar, né, pode mudar tudo, acho que é a questão que a gente tem que guardar na cabeça da gente. O preconceito, doutor Jairo Bauer, em relação aos transtornos mentais, ele vem de todos os lados e vem especialmente, principalmente, da pessoa que tem o transtorno mental. Ela tem o preconceito em relação a ela mesma?
Tem, Mauro. E a gente costuma falar de um fenômeno que acontece muito, que é um movimento, mais do que um fenômeno, que a gente chama de preconceito introjetado. O que é isso, né? Existe um preconceito que está na sociedade, né, assim, que vem de décadas, de séculos, né, de caracterizar o transtorno mental como uma fraqueza de caráter, como alguma coisa condenável ou como alguma coisa que não merece espaço, que não merece atenção. Então, assim, a gente vem de uma série de preconceitos, estigmas, tabus, né, que afastam a gente dessa dimensão da saúde mental da gente. Então, a gente nasce ouvindo falar: fulano é louco, fulano é doido, fulano isso, fulano aquilo, fulano faz uma coisa muito estranha. Então, assim, a gente vem de um meio que é muito preconceituoso, cheio de estigmas e de tabus em relação à questão da saúde mental. Então, desde muito cedo, a gente coloca dentro da gente, né, essa avaliação, essa leitura negativa da saúde mental. E quando a gente se depara com alguma questão, a gente fala: não posso estar sentindo isso, não, isso é assim, isso é assado, isso é condenável. Então, eu já tenho esse arcabouço dentro de mim. Então, como é importante a gente, aos poucos, né, ir mudando a percepção que a gente tem da saúde mental, né? Hoje, por exemplo, Mauro, uma das principais causas de afastamento do mercado de trabalho são as questões de saúde mental, se não uma das principais, a principal, né? Então, como ansiedade, como estresse, como burnout, como depressão, como tudo isso, né, pode estar muito mais perto da gente do que a gente imagina. Todos nós somos vulneráveis. Então, será que não é melhor a gente falar sobre isso? Será que não é melhor a gente colocar isso de uma maneira mais clara? E acho que a pandemia veio para contar para a gente, para mostrar para a gente que sim, essa é uma dimensão fundamental, essencial na vida de todos nós. E na esteira da pandemia, doutor Jairo Bauer, para a gente encerrar esse tópico, o que os especialistas percebem? Os transtornos mentais que surgiram a partir desse período, que são sequelas, essas sequelas serão permanentes ou essas sequelas serão transitórias? Mauro, ainda é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer, né? Então, o que a gente percebeu assim, sim, a gente tem uma piora da saúde mental da população como um todo. Alguns estudos, e aí depende do estudo, da metodologia, mostram um aumento de quadros de depressão, de ansiedade, um aumento do consumo de bebidas alcoólicas e de outras substâncias, aumento de comportamentos de descontrole dos impulsos, né? Como compras compulsivas, enfim, transtornos alimentares, transtornos de imagem corporal, principalmente também entre os jovens. Então, a gente percebe uma piora desse cenário, né? A gente percebe também um aumento da ansiedade das pessoas de retomar as suas atividades habituais, né? É o que a gente chama de uma espécie de uma síndrome de estresse pós-traumático coletiva. É quase como se todo mundo, vivenciando uma situação de tanto tempo de estresse e de medo, tivesse um receio, né, de retomar a sua vida, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que a gente imagina é que, sim, a gente vai conviver, né, com essas questões por um período, né, maior, mas à medida que a situação vai retomando, que a gente vai conseguindo viver, né, próximo à normalidade, né, ou próximo a uma situação anterior a essa que a gente está vivendo, né, a gente deve observar também uma diminuição desses níveis de ansiedade e de depressão, até porque eu acho que a gente está falando mais sobre o assunto, acho que os serviços de saúde mental como um todo estão mais estruturados, estão se estruturando melhor para atender as demandas, né? Por exemplo, a gente viu um boom de atendimento online, né? De terapias online nesses últimos 2 anos aí. Isso veio para ficar, né? Então, eu acho que assim, a gente talvez tenha mais suporte, mais escuta e mais apoio para as pessoas que eventualmente venham a enfrentar aí alguma dificuldade. Vou tentar entender essa temática também nas demais áreas, aproveitando aqui e me socorrendo dos demais especialistas aqui com a gente nessa conversa. Doutora Lisney, o que chega no seu consultório dos seus pacientes na odontologia? O que você percebe em relação ao que eles trazem de fora, conversam, o falar muda tudo também com o profissional odontologista? Sim, com certeza. Hoje eu atuo somente na área de harmonização orofacial. Envolve muito essa questão psicológica também. Principalmente nessa fase de pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para si, tanto de forma positiva quanto negativa. Então, nessa área onde a gente acaba trabalhando mais com a estética,
é uma área que a gente precisa ter muito cuidado. Então, muitas vezes, o paciente ele vem com uma queixa, com uma ideia, as informações hoje estão muito mais fáceis com as redes sociais, então, eles têm acesso a pessoas, a artistas, a influenciadores, que fazem diversos procedimentos e postam nas redes sociais que aquilo mudou a vida deles, que eles são muito mais felizes, e nem sempre é assim, né? Então, cabe neste momento o profissional saber avaliar, identificar a causa. Muitas vezes, um problema que o paciente me traz, a causa pode ser muito mais psicológica do que física realmente. Então, nesse momento, vale muito mais bom senso do profissional do que do próprio paciente. E para você, doutora Aline, o que é que chega no seu consultório em relação a essa temática dos transtornos mentais? O intestino, né? A parte intestinal, ela está totalmente relacionada com conexão com o cérebro, né? Então, é muito comum pacientes que estão mais depressivos, especialmente nessa época, pacientes que perderam emprego. É muito comum os pacientes terem transtornos de ordem intestinal, seja alterações motoras ou físicas mesmo, decorrente do padrão psicológico do paciente. Então, assim, a gente sempre tenta entender, toda vez que o paciente está no consultório, o que de fato é psicossomático, né? O que de fato a mente está alterando e o que de fato é mecânico, né? Então, os pacientes de repente têm de fato uma intolerância, mas assim, eu venho recebendo muitos pacientes com queixa, especialmente constipação, muito relacionados com o início de depressão, fazendo acompanhamento associado. Então, é bem comum e a conversa, eu acho que é tudo, né? Não só para você pegar e conquistar o paciente, mas para conseguir fazer esse entendimento, essa leitura. E já, doutora Aline, a gente vai falar sobre o Setembro Verde, que alerta, a campanha, né, que alerta para a prevenção do câncer de intestino. A gente vai fazer um intervalo agora, faltando 28 minutos para 1, e rapidinho a gente já volta aqui com a sequência dos nossos temas. Até já, pessoal. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente fala agora sobre a campanha Setembro Verde, que quer conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de intestino ou o colo retal. O objetivo é alertar para a importância da detecção precoce da doença, que a torna plenamente tratável e curável, já que geralmente surge de lesões benignas. A importância da campanha se dá também porque não há muito acesso a informações sobre a doença, cujos exames e cujo tratamento tem custos elevados e não fazem parte das ações governamentais. Doutora Aline, eu sempre toco nesse assunto aqui, quando a gente entra nessa seara de que não temos informações a respeito de determinadas situações. Quando a gente não conhece o inimigo, a gente não consegue atacá-lo. Como é que a sua área está lidando aí com toda essa situação do câncer de intestino, diante desse cenário que a gente tem de saúde pública no Brasil, onde a gente sabe pouco sobre essa doença? Sobre a prevalência da doença, né? Mais uma vez a gente cai na questão da campanha, né? Então, a prevenção, ela acaba sendo tudo. O paciente ele tem que ter orientação, né? E cabe a gente fazer isso. A maioria dos tumores, dos cânceres coloretais, eles aparecem realmente de lesões benignas, que a gente consegue resolver fazendo uma colonoscopia, que é um exame que ele é terapêutico e diagnóstico. Geralmente, essas lesões, elas aparecem através de pólipos, e esses pólipos, eles só conseguem ser identificados através da colonoscopia. É um exame que ele é um exame
problemas com a conexão da doutora Aline. Vamos lá? Voltou? Pode seguir. Voltou, agora voltou. Tem os seus riscos, mas ele tem muito mais benefício. Se todo mundo tivesse a conscientização que a partir dos 45 anos, se você fizer uma colonoscopia, você pode estar evitando um câncer de intestino com 55, com 60 anos, que é a época de prevalência dele, a gente ia ter um índice muito menor desses pacientes que são mais complicados. O grande problema é que a grande maioria das pessoas, elas já chegam com alguma complicação e acabam já descobrindo que tem a doença, sendo que se a prevenção fosse feita, isso seria, a chance de a gente ter esse acometimento seria muito menor. E o problema da devida prevenção que não acontece, em razão da saúde pública, né, que muita gente tem dificuldade de acesso, né, para poder entrar num exame como esse para a detecção do câncer de intestino, que não é um exame simples. Muitas pessoas também não querem se submeter, tem preconceito em relação a ele também, né? Existe sim. E é um preconceito bobo, né? Porque a pessoa só tem, na verdade, a perder. A gente tem realmente uma dificuldade muito grande, especialmente nos pacientes que não têm uma condição de renda adequada, que não têm um plano de saúde, né? Quando a gente tem um plano de saúde, a gente consegue agilizar e viabilizar esse exame. Então, eu acabo, dentro da minha realidade, no que eu vejo no dia a dia, a gente acaba tendo não é conduta. A gente acaba conseguindo pegar esse paciente que tem um plano de saúde e conduzir de uma forma mais adequada. Muitas vezes o paciente chega em mim porque já está com algum problema, ele chega de forma particular, mas ele não consegue dar seguimento na forma particular, porque é um paciente que não tem condições. Quando você acaba encaminhando esse paciente para o sistema público, de fato, acontece que você perde o paciente ele tem um tempo de espera muito grande para conseguir fazer o exame, e especialmente nessa época de pandemia, onde a gente teve diminuição das medicações que a gente usa, né, para fazer a sedação do paciente. Querendo ou não, é um exame que você muitas vezes acaba fazendo dentro de hospital, então o paciente teve mais receio também para ir ao hospital, fazer muitos planos de saúde, e o próprio sistema público acabaram suspendendo esses exames como endoscopia e colonoscopia, o que acaba aumentando a fila dos pacientes que têm que pegar e fazer o exame, e muitas vezes você acaba perdendo tempo, né? Então, assim, aquela coisa que era simples a princípio, que você conseguiria resolver, se torna uma coisa mais agravada para frente, pelo tempo que demorou para a realização do exame, para conseguir fazer essa prevenção. E como é que a campanha Setembro Verde alcança a população? Como é que a população acessa essa questão da campanha para um resultado efetivo mesmo? Eu acho que ainda falta mais a gente colocar isso na televisão, né? Mas você consegue acompanhar através das redes sociais, até mesmo no site do Ministério, a gente consegue ter algum tipo de informação sobre o Setembro Verde. O objetivo é justamente esse, a gente conseguir fazer uma prevenção antes de ter a complicação. Diminuir o número de cirurgias, né, e de mortes por uma doença que, teoricamente, você consegue resolver com um simples exame de colonoscopia. Fazendo um link com a sua área, doutor Jairo Bauer, quando que os problemas psicológicos, os problemas psiquiátricos se refletem no intestino, podem trazer problemas intestinais, doenças das mais variadas, o câncer de intestino, dizem, a classe médica diz, né, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Sem dúvida, né? E a Natália colocou muito bem isso, assim, né? Há uma conexão muito direta, né? Aline, perdão. Existe uma conexão muito direta, né, entre cérebro e intestino, né? Então, se eu tenho algum tipo de sofrimento psíquico, eu posso ter uma série de manifestações, e vice-versa, né? A pessoa que tem questões de sistema digestivo também, ou digestório também, pode ter um impacto na sua saúde mental. Então, são dois órgãos que conversam o tempo inteiro, né? Aliás, a gente é uma coisa só, né? Então, muitas vezes essa questão de dividir saúde mental e saúde física, a gente
tem uma saúde só, que é a nossa saúde integral, saúde global, que integra tudo isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? Há uma conexão o tempo inteiro entre como eu me sinto, aquilo que eu estou vivendo, e como o meu intestino está funcionando e vice-versa, né? Então, e super importante, né, esse recado que a Aline trouxe do Setembro Verde, que a gente fala muito de Setembro Amarelo, e é essencial a gente falar sobre isso, mas também é muito importante alertar a população sobre essas questões. Eu mesmo já fiz colonoscopia algumas vezes, né, como exame exploratório, né, e também, né, tive localizados pólipos que foram retirados, e, enfim, faço acompanhamento. Como é importante a gente fazer isso, todos nós, né, porque, assim, a gente precisa, né, na medida do possível, prevenir todo e qualquer evento que possa encurtar ou piorar a nossa qualidade de vida. E que bom que o ideal seria, né, que toda a população pudesse ter acesso a esses exames o tempo todo, né, de uma maneira mais tranquila, né? Então, faço minhas palavras da Aline, e a gente tem que vencer esse preconceito e seguir em frente, né, com essa questão do Setembro Verde. O seu olhar, Ernesto Goulart, a partir da sua área sobre essa questão do câncer do intestino, as doenças do intestino de uma maneira geral. Sim, é extremamente relevante, né? E infelizmente, muitos dos pacientes, né, às vezes acontecem também de serem necessário fazer algum tipo de transplante, também em alguns casos, então a gente acaba interagindo bastante com essas áreas, né? Inclusive, um dos nossos médicos que compõe o nosso quadro é um cirurgião especialista em transplante multivisceral, muitas vezes acontece, principalmente nos Estados Unidos, né, em alguns centros. Então, é realmente importante, e também até compartilho desse momento, até para divulgar também como conscientização a todos os ouvintes, né, que esse também mês de Setembro Verde, é um mês de conscientização de doação de órgãos também. Então, é importante a gente frisar isso, né? Na legislação brasileira, de acordo com a legislação brasileira, todos nós somos doadores de órgãos se a família autorizar no momento do óbito e for compatível. Então, é importante conscientizar a todos da importância disso também. Faltando 18 minutos para 13h agora, eu vou liberar o Dr. Jairo Bauer, ele tem um compromisso aqui na sequência também, esse é o nosso combinado, né, Dr. Jairo Bauer? Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, sempre muito objetivos, muito legais. Sua despedida, a mensagem que fica para a nossa audiência, doutor. Eu queria me despedir de todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. E lembrar, né, que esse Setembro Amarelo mostra que todos somos vulneráveis e como é importante a gente ser empático, a gente poder se colocar no lugar do outro para poder ajudar quando as pessoas precisam, e que a gente tenha a humildade também de pedir ajuda quando a gente não está se sentindo legal. Não tem nenhum problema em não se sentir bem, não estar bem do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, isso faz parte da vida de todos nós. Queria deixar um abraço, um beijão especial para todos os colegas que estavam aí com a gente hoje, a Aline, a Natália, o Ernesto, e você, Mauro, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela presença, o doutor Jairo Bauer, médico psiquiatra, colunista do UOL, da Rede Atlântida de Rádios, com a gente nessa conversa, edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Abraço, doutor Jairo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui, então, faltando 16 minutos para 13h, com o nosso próximo tema, com a doutora Lisney. Deixa eu abrir aqui a nossa ficha de novo, que eu mudei toda a nossa sequência aqui. Bom, doutora Lisney, harmonização orofacial é um tratamento que corrige assimetrias, dando mais equilíbrio à face e melhorando a aparência. Só que é preciso ter cuidado nisso, né? Nos últimos anos, a técnica se tornou muito popular, com artistas realizando e divulgando os tratamentos, o que fez com que muitas pessoas procurassem resultados que nem sempre se encaixam em suas necessidades. E é nessa hora que cabe ao bom profissional ter bom senso e avaliar se aquele paciente realmente tem indicação para o procedimento. É uma outra coisa também, doutora Lisney, que a gente sempre bate na tecla aqui com os nossos especialistas, tem procedimentos, aliás, acho que todos os procedimentos, eles não são para quem quer, eles são para quem pode. Esse é o primeiro ponto a ser observado pelo profissional, né? Exatamente. Como eu sempre digo, a harmonização não é moda, é tratamento que precisa de planejamento, que precisa ser bem avaliado, tanto na parte estética quanto no estado de saúde em geral do paciente. Então, infelizmente, esses procedimentos popularizaram muito,
Temos hoje, até muito conhecida, a síndrome da face super preenchida, que são aqueles exageros, né? Quando você vê pessoas que perdem praticamente a identidade, que mudam características radicalmente. Não é esse o intuito da harmonização orofacial, e sim corrigir assimetrias, melhorar de forma discreta, de forma natural, e esse resultado depende 100% do profissional. O paciente ele é leigo. Quando o paciente ele procura um tratamento desse, seja, por mais que ele tenha visto numa rede social, por mais que ele tenha visto numa revista, já aconteceu de chegar no meu consultório o paciente com uma revista de uma artista e falar, olha, ela fez a boca, eu quero a boca igual a dela. Só que nem sempre aquilo se enquadra com o perfil do paciente. Então, a gente tem que ter bom senso na hora de avaliar, na hora de orientar, na hora de fazer um bom planejamento para não acontecer esses resultados desarmônicos que, infelizmente, temos visto bastante por aí. E o profissional da harmonização orofacial é necessariamente o odontologista, e com quais outros profissionais você trabalha para esse resultado acontecer? Não é exclusivo da odontologia, inclusive na odontologia é relativamente novo, né? Uma especialidade que entrou em 2019, apesar de antes disso nós já tínhamos habilitação para trabalhar com alguns produtos injetáveis, como toxina botulínica, preenchedores, mas o Conselho Federal de Odontologia reconheceu como especialidade em 2019, então dentro da odontologia é relativamente novo. Médicos podem realizar esse procedimento, biomédicos, farmacêuticos, desde que tenham certificações específicas dessa área. O que as pessoas geralmente buscam corrigir? O que mais tem chamado assim a atenção das pessoas? Eu não gosto disso, não gosto daquilo. O que querem corrigir? Olha, isso é muito relativo, mas vou te falar de experiência clínica, que eu tenho visto bastante no consultório. Muito nariz. As pessoas se incomodam muito com o nariz, talvez por ser o centro da face, né? Algo que está ali mais à mostra. E dentro da harmonização, hoje nós temos uma técnica de rinomodelação, que é uma técnica não invasiva, feita através de preenchimentos com ácido hialurônico, onde a gente consegue corrigir pequenos detalhes, como elevar a pontinha do nariz, amenizar os pacientes que têm aquele ossinho que chama giba mais saltadinho, a gente consegue amenizar através de preenchimentos, e a gente acaba conseguindo com que o paciente fique satisfeito sem ser submetido a tratamentos mais agressivos, como uma rinoplastia, que tem um pós um pouco mais delicado. Então, uma das vantagens da harmonização, exclusivamente desse procedimento de rinomodelação, que é o que você me perguntou, que é o mais procurado, é isso. Hoje a gente consegue resultados tão bons quanto resultados cirúrgicos de uma forma muito menos agressiva. Nesse ponto que eu ia chegar, a questão cirúrgica é uma alternativa à cirurgia plástica? Quando tem indicação, sim. A cirurgia plástica é uma alternativa, mas nós, como cirurgiões dentistas, não podemos realizar nenhum tipo de procedimento cirúrgico em nariz. Dentro da harmonização, tem alguns procedimentos que são regulamentados pelo CFO, como a bichectomia, lipo de papado, lip lift, mas em nariz, não. Em nariz, a rinoplastia pode ser realizada somente com médicos. E a procura maior por mulheres ou homens? Olha, vou te falar que está bem equilibrado, viu? Esse número de mulheres e de homens. As mulheres, elas são mais exibidas, digamos assim. Elas contam mais, elas mostram mais. Os homens são mais discretos, não gostam que os amigos ficam sabendo, mas eles fazem também. Está bem equilibrado aí esse número de procura entre homens e mulheres. Mas se fizer e ninguém ficar sabendo, então não teve resultado para mostrar, quer dizer, alguma coisa tem que ter de diferente, né? Pelo contrário, muitas vezes... Não tem como esconder. Não tem como esconder. Não, muitas vezes você olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, está mais bonita, está diferente, mas não sei exatamente o que foi feito. É esse o intuito da harmonização. Se a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, você preencheu a boca, sinal que não ficou natural, sinal que tá gritante o resultado. Mas é possível atingir resultados bonitos de uma forma discreta, sim.
Pessoal, faltando 10 minutos para 1 no programa Gente que Fala, agora perguntas da nossa audiência. Olha, tinha até uma pergunta aqui para o Dr. Jairo Bauer, mas infelizmente vai ficar prejudicada aqui porque não temos mais. O Dr. Jairo Bauer saiu mais cedo por conta de compromisso, mas vamos lá. Ernesto, Carla Souza está com a gente no nosso canal no YouTube, pergunta até que ponto o xenotransplante pode avançar sem ultrapassar as barreiras da bioética. A gente já falou um pouquinho aí na sua conversa. O que dá para acrescentar para ela? Olha, em primeiro lugar, né, hoje nós estamos realizando uma pesquisa, né, nós estamos desenvolvendo algo, nós estamos na fronteira do conhecimento. Então, obviamente, todos os nossos protocolos são submetidos a comitês de ética experimental, então isso tudo é avaliado conforme a legislação vigente, né? É óbvio que a discussão de bioética, assim como em outros campos, como eu mencionei, ela precisa evoluir porque não existe ainda uma pré-definição já estabelecida para essa abordagem. Então, como que é realizada essa discussão? É realizada com todos os integrantes das mais diferentes ocupações, responsabilidades dentro de uma sociedade. Então, com juristas, com membros representantes de diversos segmentos da sociedade, como proteção dos animais, como diversos outros cirurgiões, enfim, pacientes, tudo isso é realizado, essa discussão. Então, de forma nenhuma, a gente quer avançar, né, queimar ou furar a largada. A gente pretende fazer essa discussão juntos e crescer e evoluir sobre essa temática juntos. E como é que está isso, Ernesto, fora do Brasil? Porque esse é um trabalho, o protagonismo é da USP, né? Isso é uma coisa brasileira. Ou tem algum trabalho também acontecendo fora? Exato, Mauro. Isso é até importante destacar o papel da nossa ciência, né, da ciência brasileira, no destaque internacional nesse segmento da biotecnologia. Hoje, no mundo, existem dois grupos nos Estados Unidos, um grupo na China e um grupo na Alemanha que trabalha com essa tecnologia para essa finalidade. Nós somos hoje, pelo nosso conhecimento, o único grupo que trabalha no desenvolvimento dessa tecnologia em todo o hemisfério sul do planeta. Então, isso caracteriza todo o pioneirismo da nossa equipe. E realmente é algo muito difícil, muito desafiador, mas nós estamos aqui e montamos uma equipe para vencer todos esses desafios. Adriana Lopes, a nossa audiência no Facebook. Doutora Aline, ela pergunta em que medida algumas confusões mentais podem ser sintomas de problemas no intestino. Olha, confusões mentais, problemas de intestino, a não ser que, assim, relacionado, pensando em câncer, né? A não ser que tenha alguma metástase, mas isso é muito difícil, tá? O que pode acontecer é algumas alterações, né, de ordem psicológica e mental auxiliar, favorecer alguns quadros. Por exemplo, pacientes que têm alterações neurológicas, pacientes que podem ter um problema maior com constipação, porque faz uso de algumas medicações que já favorecem com que essas medicações diminuam o peristaltismo e acabem piorando um quadro de constipação. Mas uma ligação direta, assim, não consigo relacionar. Talvez a dúvida da Adriana seja no sentido do seguinte, doutora Aline, uma pessoa com constipação, enfim, pessoa que não está bem no intestino, que não tem um intestino regular, tem lá a sua irritabilidade, tem lá os seus momentos ruins aí no dia a dia. Talvez seja esse paralelo que ela esteja querendo traçar. É nesse sentido, senhora, você vê alguma coisa? Sim, pode ter relação, sim. A gente fala, né? Os pacientes que são constipados são pacientes que são enfesados, né? O enfesado, ele se torna até no próprio humor. É muito comum isso acontecer, sim, e os pacientes de ter constipação e ter esse tipo de alteração de humor, tá? Mas não só em relação à constipação, por exemplo. Tem pacientes que são extremamente ansiosos e são pacientes que têm, por exemplo, diarreia, que também é um tipo de sintoma intestinal, né? É muito comum pacientes que tenham algum quadro, algum estresse, somatizar esse tipo de estresse no intestino, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que passam por algum momento ruim, tem dor de cabeça, tem gente que tem dor de estômago, tem gente que acaba descontando, sim, também no intestino. Então, é aquilo que o doutor tinha falado anteriormente, a gente é um corpo só, e essa conexão, ela existe, e quando você tem uma alteração aqui, muito provavelmente você vai ter uma alteração intestinal também, tá? Agora, já que a gente entrou... Perdão. Já que a gente entrou nessa seara, agora a pergunta minha. Está muito na moda, né? Intolerância à lactose, intolerância ao glúten, isso se dá
em razão de mudanças intestinais ao longo da vida, a pessoa fica intolerante ou tem a ver com os próprios produtos em si, na forma como eles são produzidos, enfim? Eu acredito que as pessoas ficarem mais intolerantes está relacionado até à evolução dos diagnósticos, né? Porque, assim, 40% da população mundial é intolerante à lactose, por exemplo, tá? E, então, é muita gente. Anteriormente, as pessoas não sabiam que eram intolerantes. Hoje, a gente tem exame que consegue pegar e fazer o diagnóstico, tá? Por exemplo, no caso da lactose, se você tem uma noção, todos os mamíferos foram feitos para quebrar essa lactose. Então, a lactose ela é um carboidrato complexo, que ela é quebrado pela lactase, que é uma enzima que tem no intestino, e ela se quebra em uma molécula de galactose e uma molécula de glicose, né? Ao longo da vida, como a gente vai deixando de ter uma alimentação exclusiva de leite, a gente começa a comer outras coisas. Então, essa enzima que quebra o leite, ela começa a diminuir a produção dela. E ao longo da vida, a tendência dela é, de fato, diminuir bem. As pessoas que não são intolerantes à lactose são pessoas que têm uma evolução genética, na verdade, né? Então, na época que o pessoal começou a cuidar, fazer a pecuária ali, começaram a ver que o leite ele era uma forma de alimento e passaram a ingerir mais o leite da fase adulta. Então, as pessoas que não são intolerantes têm uma evolução genética, na verdade. A questão do glúten, eu acredito que seja por conta dos alimentos industrializados, né? Pelo aumento... Depois da Revolução Industrial, a gente começou, de fato, a ter mais alimentos industrializados, e eu acredito que isso tem aumentado com o tempo também a incidência dessa alergia, né? Era menos comum anteriormente, muito provavelmente. E a última pergunta aqui vai para a doutora Lisney, do Marcelo Ortiz, nossa audiência no Instagram. Ele pergunta, doutora Lisney, se é possível fazer a reversão de uma harmonização facial. Bem brevemente, para a gente já caminhar para o encerramento aqui. Alguns procedimentos são reversíveis, outros não. Um dos procedimentos mais conhecidos que tem essa reversibilidade são os preenchimentos com ácido hialurônico, que existe um antígeno dele, que é a hialuronidase, onde a gente aplica e dissolve o ácido hialurônico na hora. Então, seja por alguma intercorrência, alguma complicação, ou pelo paciente não ter gostado do resultado, esse procedimento é um dos que é possível fazer essa reversão, sim. Já outros, como toxina botulínica, por exemplo, que é o conhecido Botox, isso já não é possível. Aí tem que esperar o tempo de efeito dele. Pessoal, vamos nos despedir aqui bem rapidamente. Doutora Lisney está com a palavra. Seus canais, doutora. Meu Instagram, @doutora Lisney Daniele. Tem o site também, mas pelo Instagram as pessoas conseguem falar diretamente comigo, sou eu quem respondo. Lá também tem um link que vai direto para agendamentos no WhatsApp. Então, o canal que eu mais uso é o Instagram, @doutora Lisney Daniele. Aline, seus canais bem rapidinho. @DRA Aline Kusumoto, com K, e www.clinicakusumoto.com.br. Ernesto Goulart, seus canais? No Instagram, @Ernesto Goulart 1, numeral, e no LinkedIn, Ernesto Goulart. Legal, minha gente, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Nosso agradecimento a vocês todos. Passaram por aqui o médico psiquiatra Dr. Jairo Bauer, foi embora antecipadamente aqui por conta dos compromissos, a cirurgiã dentista doutora Lisney Daniele, a cirurgiã do aparelho digestivo e coloproctologista doutora Aline Kusumoto e o bioengenheiro e geneticista Ernesto Goulart. Então, agradecimento aqui, minha gente, e vamos aqui para a nossa ficha técnica. Na mesa de som, hoje com a gente, o Fabiano Souza, cuidando da nossa equipe técnica, o Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, o nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora o Dermeval Pereira, na programação da Trianon, ele vem com o programa Sociedade em Foco, vai até as 2h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicole com o André e você. Antes disso, Débora Mendonça está chegando com as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista. Vai lá, Débora Mendonça, um abraço para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.